Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícias, informação e oração, sempre na sua mão através do portal Ludoli. O Papa Francisco disse no sábado, dia 21, que a Igreja Católica está disposta a aceitar um domingo fixo para a Páscoa, visto que o feriado religioso é celebrado em datas diferentes todos os anos. Também há diferença nas datas da Igreja Católica e da Ortodoxa. Isso acontece porque a Igreja Católica faz o cálculo do dia da Páscoa conforme o calendário gregoriano, introduzido em 1582. É o calendário usado oficialmente pela maioria dos países, com 12 meses. Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa faz o cálculo com base no calendário juliano, que caiu em desuso após o século XVI. Essa diferença geralmente faz com que o feriado seja celebrado em datas diferentes pelas duas igrejas com intervalos de semanas. Em 2025, a Páscoa será no dia 20 de abril. Particularmente neste ano, todas as religiões cristãs celebrarão o feriado no mesmo dia, por causa de uma coincidência no cálculo. Bom, aí o Papa diz o seguinte: renovo o meu chamado para que essa coincidência sirva de lembrete a todos os cristãos para darem um passo decisivo rumo à união. Isso em torno a uma data comum para toda a Páscoa, disse Francisco. A Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem, uma data de união, disse o Papa Francisco na missa que encerrou a semana pela união dos cristãos. Então, o Papa está disposto aí a aceitar, né, que a Páscoa seja celebrada em uma data fixa, ao invés de celebrada como está hoje, né? Que todo ano tem uma data diferente. Então, vamos ver aí como será, qual vai ser a decisão que a igreja tomará futuramente com relação a isso. Você está precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais, importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo. Você procura elegância em roupas femininas? Então venha para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além da elegância, você tem variedade, qualidade, bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Modas. A refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. Refrigeração Sete Quedas. As forças israelenses mataram 22 pessoas no sul do Líbano ontem, dia 26, quando o prazo para a retirada das tropas do local terminou e milhares de pessoas tentavam retornar para suas casas.
afirmou o Ministério da Saúde do Líbano. Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hezbollah, estabelecido em novembro do ano passado com a ajuda dos Estados Unidos, dizia que as forças israelenses tinham 60 dias para retirar todos os militares que estão no sul do Líbano. No entanto, na sexta-feira, dia 24, Israel afirmou que manteria as tropas além do prazo estabelecido porque o Líbano ainda não havia cumprido totalmente os termos do acordo, que exigem que o sul do país fique livre das armas do Hezbollah e que o exército libanês seja mobilizado. Na manhã de ontem, a televisão Al-Manar do Hezbollah, transmitindo de vários locais do sul, mostrou imagens de moradores se movendo às aldeias, alguns segurando a bandeira do grupo e imagens de combatentes do Hezbollah mortos na guerra. Um porta-voz militar israelense, dirigindo-se ao povo do sul do Líbano em uma publicação no X, acusou o Hezbollah de tentar esquentar a situação e disse que o exército iria, num futuro próximo, informá-los sobre os lugares para onde eles poderiam retornar. De acordo com Israel, ontem foram disparados tiros de advertência para remover ameaças em várias armas onde suspeitos foram identificados se aproximando das tropas. Também disse que vários suspeitos que representavam uma ameaça iminente foram apreendidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu no sábado, dia 25, que os moradores da faixa de Gaza deixem a região para que seja feita uma limpeza. Trump afirmou defender que Egito e a Jordânia recebam os palestinos. Quando perguntado se essa sugestão era temporária ou de longo prazo, Trump respondeu: pode ser qualquer uma das duas. É literalmente um local de demolição. Quase tudo foi demolido e as pessoas estão morrendo lá. Então, eu preferiria me envolver com algumas das nações árabes e construir moradias em outros locais onde elas possam talvez viver em paz, pelo menos por um tempo, disse o presidente. Estamos falando de 1,5 milhão de pessoas. Estamos falando de 1,5 milhão de pessoas. E nós apenas limpamos tudo isso. A faixa de Gaza foi amplamente destruída por causa da guerra entre Israel e Hamas, que começou em outubro de 2023 após um ataque do Hamas. O conflito gerou uma crise humanitária e deixou mais de 40 mil mortos. A presidente de Honduras, Xiomara Castro, atual presidente da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o CELAC, informou ontem, domingo, em uma rede social, ter convocado para o próximo dia 30 de janeiro, com urgência, uma reunião do organismo multilateral para discutir temas como imigração. O Brasil faz parte da CELAC e já foi informado da convocação. A convocação acontece em meio a polêmicas envolvendo a deportação de imigrantes ilegais pelos Estados Unidos. No caso do Brasil, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores já informou que cobrará explicações do governo Donald Trump sobre o fato de 88 brasileiros terem sido deportados algemados. Eles foram algemados e acorrentados, Na Colômbia,
o país se recusou a receber voos fretados pelo governo americano com cidadãos deportados. Em resposta, Trump anunciou que vai impor tarifas de 25% a todos os produtos do país que chegam aos Estados Unidos. O presidente colombiano, Gustavo Petro, disse que também irá taxar em 25% os produtos importados dos norte-americanos. Trump declarou que a decisão de Petro colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Essas medidas são apenas o começo, escreveu Trump em uma trufe social. Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais em relação à aceitação e retorno dos criminosos que eles forçaram a entrar nos Estados Unidos. Além das tarifas, Trump disse que vai impor sanções a vistos de oficiais do governo colombiano, bem como seus aliados, apoiadores, membros de partidos e familiares. Todos os colombianos que entrarem nos Estados Unidos, também segundo Donald Trump, passarão por inspeções mais rigorosas. Investigadores da Polícia Federal no Amazonas instauraram um procedimento para apurar as denúncias de agressões sofridas por brasileiros deportados. Os brasileiros foram deportados dos Estados Unidos. A investigação será encaminhada para o departamento americano responsável pelo controle de imigração e para órgãos internacionais de cooperação. Este foi o primeiro voo de brasileiros deportados depois da posse de Donald Trump como presidente americano. A viagem partiu do estado americano de Louisiana, parou no Panamá e seguiu para Manaus, onde reabasteceria para partir ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande Belo Horizonte. Mas na capital do Amazonas, houve um desentendimento entre passageiros e a tripulação por problemas no ar-condicionado da aeronave, fretada pelo governo americano. Todo mundo com falta de ar, criança passando mal, idoso passando mal, mulheres passando mal, e a gente decidiu abrir as portas de emergência porque estava tudo fechado, relatou um dos deportados, Caleb Barbosa Maia. 88 brasileiros estavam no voo e muitos deles relataram agressões por parte dos agentes americanos ao longo de todo o processo de deportação. Disseram que precisavam usar algemas e correntes durante o voo e que não receberam alimentos. Aí disse um dos deportados: eles bateram na gente algemados. A gente estava algemado e eles bateram na gente porque a gente estava com calor e a gente não queria ficar dentro do avião, contou Vitor Gustavo da Silva, 21 anos. Outro passageiro que não quis ser identificado relatou que havia algemas e correntes nos pés, nas mãos, cintura e que não tinha como fazer nada para reagir. A Polícia Federal determinou que as algemas e correntes fossem retiradas, mas os oficiais americanos queriam esperar outro avião chegar dos Estados Unidos para algemar os brasileiros novamente, para a última parte da viagem. O governo brasileiro, contudo, determinou que um avião da Força Aérea Brasileira transportasse os brasileiros sem algemas
e em condições mais seguras. Os imigrantes brasileiros passaram a noite em uma área de embarque restrita do aeroporto de Manaus. Segundo o APF, 4 imigrantes foram liberados ainda na cidade, pois são de estados da região norte. Bom, então tá aí para você, segundo eles, 50 horas com o braço, barrigas e pés acorrentados, braços roxos, perna roxa, algemas o tempo todo, disseram as pessoas, né, que estiveram neste voo. Uma situação muito difícil realmente, que quando estavam em Manaus ainda, o governo federal tomou conhecimento da situação e enviou então um avião da FAB para buscá-los até Minas Gerais, né? Sem algemas e sem correntes. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar? Procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu, para todo o Brasil. Vale Pneus Goodyear, localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para utilitários, agrícolas, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. Um motociclista foi encontrado morto ontem, domingo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele estava desaparecido desde a noite do sábado, quando foi levado pela correnteza durante um alagamento e caiu em um córrego. Em nota, a Prefeitura de Guarulhos informou que, segundo informações do Corpo de Bombeiros, ontem por volta das 8h15 da noite, o motorista caiu em um córrego na Avenida Panambi, na cidade industrial Satélite de Cumbica. Havia alagamento na via e a vítima, sem possibilidade de determinar o limite da avenida, caiu no córrego e foi arrastada pela correnteza. Os bombeiros iniciaram as buscas durante a noite e precisaram interromper os trabalhos por volta da meia-noite, devido às condições. O corpo foi localizado por volta das 10 horas deste domingo, ontem, né? Mas o homem não havia sido identificado. Bom, aqui fala assim, né, que caiu no córrego ontem, né, porque a nota divulgada pela prefeitura foi no domingo, né, e eles se referem ao sábado, então por isso disseram ontem na nota, tá? Mas o caso aconteceu no sábado e o rapaz foi encontrado no domingo. A câmera de segurança de uma empresa captou o momento da queda e uma equipe que fazia segurança no local testemunhou o incidente, porém sem conseguir oferecer ajuda, diz ainda a nota. A nova carteira de identidade nacional, ela tem menos risco de fraude do que outros documentos, como o atual RG e também a Carteira Nacional de Habilitação. Um estudo que analisou 2,8 milhões de transações financeiras realizadas em outubro de 2024 com o uso da nova Carteira de Identidade Nacional, CIN, constatou que apenas 0,2% delas tinham algum indício de fraude. Segundo o estudo, os dados demonstram que o risco de um novo documento ser utilizado em um golpe se fizeram em 0,08%, abaixo dos outros tipos, como o antigo
RG ou a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, cujos riscos ficam entre 3,8%. O estudo foi feito pela empresa Serasa Experian para o G1. Antes, o número do RG era gerado pelo estado emissor, o que permitia que uma mesma pessoa tivesse diferentes números de identificação, caso tirasse RG em diferentes estados. Apesar das melhorias, Apesar das melhorias na segurança, policiais que trabalham com identificação de pessoas afirmam que assim ainda precisa evoluir para ter um banco nacional de biometria. De acordo com os dados levantados pela Serasa, 38,68% dos indícios de fraudes encontrados nas transações financeiras eram relacionados a adulterações no documento. Então, o RG, a Carteira Nacional de Habilitação, segundo esse estudo feito pela Serasa, é mais fácil de ser copiado, clonado, seja como for, Já a Carteira Nacional de Identidade, essa, segundo o mesmo estudo, é mais difícil de fraudarem, Mais difícil de falsificarem ou de clonarem o documento. Essa carteira, ela vai ser emitida, está sendo emitida já, e vai substituir a carteira de identidade atual, o RG, para toda a população brasileira até 2030. Então fique ligado aí, que em breve você com certeza vai fazer a troca da sua carteira de identidade e aí já vai pegar a carteira de identidade nova, já a carteira nacional. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o fim. Eu volto amanhã com o portal Ludoli Notícias. Uma segunda-feira cheia de paz e tranquilidade para você, uma semana abençoada e até o próximo vídeo, se Deus quiser.